Olá, olá! Live mais uma vez aqui no Instagram das Princesas Restauradas, aguardando aqui conexão, porque já já a gente vai falar de um tema muito interessante, que é alimentação na gravidez e na amamentação. E a gente vai conversar e ter a honra de conversar nesse momento com a médica nutróloga, a doutora Aline, ela que é especialista e vai ensinar pra gente sobre esse assunto. Então aproveita, convida todo mundo aí que tá acompanhando a gente e eu vou entrar em contato com ela agora, conectando com ela para falar desse tema tão interessante, né? Doutora Aline, ela que é médica nutróloga, vai falar com a gente. Seja bem-vinda, doutora! Olá, Kes, é um prazer estar aqui com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, seja bem-vinda. A gente vai falar agora de um tema muito importante para as nossas gravidinhas, para aquelas que estão amamentando, né? E a alimentação, ela é importante, assim, em todos os sentidos da nossa vida. Até depois quero fazer outra live com outros temas, porque realmente ela faz toda a diferença no organismo, né? E eu queria começar um pouquinho falando dessa questão da gravidez. Quando a gente descobre que está grávida, a primeira coisa que a gente pergunta, né, para o médico é o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? O que é bom para o meu bebê? Logo em seguida, ele manda a gente para o nutrólogo, para a gente ter um acompanhamento mais de perto. Então, vamos começar com essa perguntinha básica, descobri que estou grávida, e agora? Tem restrição na alimentação, doutora? Tem. Primeira coisa que eu restringo dos pacientes, Kézia, são os alimentos processados, ultraprocessados. Nós devemos pensar sempre assim, o meu bebê está comendo o que eu ingiro, né? Então, o ideal é comer mais alimentos in natura, evitar refrigerantes, né? Os processados, as gorduras, alimentos muito ricos em açúcar, né? E dar ênfase, na verdade, aos alimentos feitos em casa, né? Os alimentos mais saudáveis, com menos temperos, condimentos. Agora, tem uma coisa que eu peço muito para minhas gestantes ficarem atentas: diminuir o consumo de cafeína. Isso é importante, porque é uma coisa, Por quê, né? doutora? O que o Olha, café prejudica? é um estimulante, né? Então, nós temos que tomar cuidado, roda a pressão da gestante que não pode subir, a gente tem medo também, né? De uma eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, um parto prematuro. Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Da mesma forma que eu também peço para restringir completamente, o cafeína nem é tão completamente, né? Diminuir um pouco, ou associar pelo menos ao leite, quando for tomar. Agora, a bebida alcoólica eu peço para restringir completamente, né? Na gestação, cigarro. Então, tem coisas que a gente sabe que não pode, né? É verdade. E um outro assunto também que as mulheres gostam de saber é que a gente precisa ingerir ácido fólico, né? E Sim. tem um medicamento que você toma e tudo mais, mas tem ácido fólico na alimentação também, né, doutora? Sim, na verdade, o que seria ideal? Você está planejando engravidar. Bom seria você começar a ingerir o ácido fólico, inclusive como forma de suplementar, porque 3 meses antes da concepção, né? Claro que os alimentos têm muitas fontes, como a couve, o brócolis, espinafre, né? As folhas verdes escuras. Nós conseguimos também no fígado, e tem várias fontes. Mas por quê? Nesse momento a gente precisa de uma dose mais alta. Muitas das vezes a alimentação não vai ser o suficiente, porque a demanda, principalmente quando já se está grávida, é muito maior em relação a vitaminas e minerais. E por que o ácido fólico é tão falado, é tão importante? Porque ele é responsável pela formação do tubo neural do bebê. E é uma estrutura que vai dar origem, né, posteriormente ao cérebro e à medula espinhal dessa criança. Então é de fundamental importância, no primeiro trimestre principalmente. A alimentação, doutora, pode interferir na formação do bebê? Como eu te falei, drogas, né, lícitas e ilícitas. Tem muitos medicamentos, por exemplo, eu não vou falar nem em relação à alimentação em si, que a gente sabe, né, dos corantes, Sim. processados, ultraprocessados, muita química, né, a gente tem que evitar nesse momento, como eu acabei de falar da cafeína. Agora, em relação aos medicamentos até lícitos mesmo, tem muitos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o topiramato. A gente sabe que vai cursar com aquele lábio leporino. Uma medicação que, se você for na farmácia, você vai Uau! comprar, claro, o topiramato. E tem vários outros, tem vários exemplos. Então, uma coisa que eu peço também sempre, quando eu acompanho gestantes, cuidado com medicamentos, evita ao máximo que puder. Se tiver necessidade, tem acompanhamento médico, é muito importante, porque tem muitas medicações que interferem no desenvolvimento dessa criança. É sério, né?
Isso quando não cursa com o parto prematuro, com o desenvolvimento prejudicado dessa criança, né? O PIG, baixo peso ao nascer, e várias outras consequências que podem acontecer. Não só para a criança, até mesmo pela mãe. E o fumante passivo, doutora? No caso, assim, a gestante que convive dentro da casa com alguém que fuma. E assim, a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que são educadas, vão para fora, Uhum. né? E fuma lá fora. Mesmo assim, ainda traz na roupa aquele cheiro, mas não, eu acredito que não seja tão grave quanto fumar dentro de casa mesmo, do lado das pessoas e no meio de todo mundo. O fumante passivo, no caso, a gestante, né? Ele Prejudica. prejudica o bebê também? Prejudica. Sim, principalmente assim, ou no caso, igual você está falando, dentro de casa, né? O marido tá fumando perto, ela também tá inalando aquela fumaça, né? Tá indo para o bebê. Tudo que vai na mãe chega no bebê. O Não que só pode durante a afetar no gestação. bebê esse tipo de comportamento? Uma formação, com certeza. Nossa, Tóxico, é toxicidade, né? Pesado, sim, não pode. Então a gente tem que ter muito cuidado. Em relação à alimentação, é muito detalhada, como eu estava te falando. A Uhum. necessidade diária, né, passa a ser muito maior na gestante do que numa pessoa não grávida, numa mulher não grávida, em relação a vitaminas e minerais. Mas tem aqueles minerais e vitaminas que são mais importantes em cada fase da gestação. Essa é uma pergunta muito frequente também. Como você citou o ácido fólico, que realmente é Uhum. fundamental, né? Que a gente começa até suplementar antes da gestação, e ele é importante no primeiro trimestre. Agora, a partir do segundo trimestre, o que seria o foco? A gente teria que lembrar. A vitamina C, por exemplo, ela é muito importante na gestante, principalmente no segundo trimestre, né? Porque é onde está tendo a formação do colágeno. Ela é importantíssima na biossíntese do colágeno, que vai formar os vasos sanguíneos, a pele do bebê, né, as cartilagens, ossos. Então, a gente tem que pensar que é um nutriente essencial, presente às vezes em frutas, né? A gente sabe que a vitamina C ela é abundante na alimentação. A laranja, kiwi, a gente sabe que ela é rica. Mas ela também é importante na imunidade. Então, E até assim, ia citar, falar sobre isso, sobre a questão da imunidade, né? Nós, inclusive, quem não está grávida mesmo, a família toda, todo mundo querendo aumentar a imunidade. O sim, alimento traz isso pra gente? A gente consegue através dos traz. alimentos? Traz, inclusive o ácido fólico, que a gente estava falando ali agora. Ele aumenta a produção dos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. A vitamina C, a gente sabe que ela é um potente antirradical livre. Ela ajuda na imunidade. E vários outros, é todo um conjunto, né? Então, assim, Uhum. tem muitos alimentos. A gestante, por exemplo, pode consumir o alho, que é muito importante, né? Cebola, açafrão, tudo natural. Ajuda, sim, na imunidade. É muito importante, inclusive, nesse período, né? E os chás que a gente costuma, né? A gente fala assim, ah, eu tô com dor de cabeça, ai, gente, eu não tô bem do estômago. E sempre tem uma vizinha, um amigo, uma tia, uma avó. Não, minha filha, toma um chazinho. O chá é liberado na gestação ou tem que Não, tomar de chá? forma nenhuma, não é, não, porque Mas tem porque é muitos natural é chás. que pode, né? É, tem essa dificuldade. Os pacientes sempre pensam isso, que o chá pode, mas não, tem muitos chás abortivos. Chás, o que que diferencia o chá como um fitoterápico, um medicamento como uma droga? A quantidade, a concentração. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, até saindo um pouco da gestação rápido. Todo mundo toma o chá verde. Você já viu? Todo mundo conhece, sabe, dos Verdade. benefícios que ele tem. Mas o chá verde em excesso, ele é hepatotóxico. Ele destrói seu fígado. Então você vê, o chá não é tão inocente quanto parece. Tudo depende da dose, da quantidade ingerida. E a gestação é um momento muito delicado, né? A gente não pode ficar fazendo experiências, achar que tudo é inocente, porque não é. Os alimentos são muito bem-vindos, de uma forma equilibrada, balanceada, in natura. Inclusive a água. Muito importante, uma boa hidratação na gestação. Né? E uma coisa importante que eu sempre comento com as gestantes: nunca deixar passar de 3 horas sem comer nada. Porque é sério, essa pode gerar uma hipoglicemia, um caso raro que vai repercutir na criança, Nossa. né? E tem aquela questão também, por exemplo, a Grado fala de desejo. A gente sabe que tem o desejo, que é aquele que você lembra da sua infância, que quando a gente está grávida fica tudo muito sensível, né? Eu, quando estava grávida, eu amava lembrar, rever pessoas de quando eu era criança, ouvir voz de alguém muito conhecido, aquilo me acalmava, me trazia, assim, uma nostalgia muito gostosa. Mas a gente já ouviu falar muito sobre aquele desejo assim, gente, eu dei desejo de comer parede, né? Tem gente que fala assim, gente, eu ia lá pro posto de gasolina só para sentir o cheiro de gasolina. A vontade que eu tinha era de beber aquela gasolina. E por aí vai, né? Uhum. Giló com chocolate, vai indo.
Até que ponto isso é desejo mesmo, que é uma coisa básica, ou é uma falta nutricional que está provocando tudo isso daí? Na verdade, os sentidos ficam extremamente aguçados mesmo na gestação. O olfato, às vezes a pessoa fica, sente alguns cheiros que ela não tolera, que ela Verdade. sentia antes e nem percebia. O Verdade. apetite aumenta mesmo, é verdade. Mas tem um pouquinho aí daquela cultura, né? Que a gestante tem o desejo. Aí tem pessoas que aumentam, né? Aumentam um pouquinho. Mas que realmente os sentidos ficam aumentados, ficam mais Mas aguçados. isso não tem nada a ver com que as pessoas pensam assim, não, você está com esse desejo doido é porque você está sem nutrientes. Tem nada a ver isso. Não necessariamente tem a ver com nutriente, não. Por exemplo, uma coisa que tem correlação com sintomas, a gestante, tem muita gestante que gosta de ficar mastigando gelo, que gosta de tomar bebidas ácidas, gosta de Isso. limão, mas isso é por causa da náusea, da azia que ela costuma sentir. Ameniza esses sintomas, né? Igual agora há pouco eu estava falando da hidratação, uma coisa que a gestante tem que evitar é ficar tomando muito líquido durante as refeições, porque causa uma distensão no estômago, ela já está com o abdômen distendido, já tem uma digestão mais lenta. Então, são coisas que vão agravar os sintomas, né? Vamos falar de enjoo, né? Que enjoo, Sim. gente do céu. Acho que no meu primeiro filho eu quase não tive, mas a Sara, meu pai amado, eu tive muito enjoo nos primeiros meses. E realmente, eu tinha muito desejo, assim, por coisas ácidas. Eu colocava limão, Verdade. doutora, até no arroz. Né? Meu marido falou, não Verdade. aguento mais a comida aqui em casa. Limão em tudo. Então, era na carne, era no arroz, era na salada. E eu achava aquilo um maná do céu. Falando do enjoo, tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir esse enjoo na alimentação? Além de tomar água, comer nas horas certas, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Sim, comer de 3 em 3 horas, tomar líquido entre as refeições, não durante, né? E realmente evitar os alimentos muito condimentados, muito gordurosos, muito doces, assim, porque a gestante tende a procurar doce. Justamente por causa dessa tendência à hipoglicemia que ela tem, né? Tem a tendência. Agora, o que a gente estava. Não, é muito engraçado, você está falando, eu tô lembrando. Eu tenho 2 meninas também. Na gestação da minha primeira menina, eu não suportava sentir cheiro da pessoa quando vai afogar o arroz, aquele cheiro do alho. Eu sempre gostei, eu não suportava. Até hoje eu lembro. E pior é que você não esquece mais, né? Tem Verdade. umas coisas que você lembra pelo resto da vida. Não, e o cheiro da gente fica muito aguçado. Tem perfume que eu amava. Na gestação, eu já estava detestando aquele perfume, nem aguentava sentir o cheiro mesmo. Mas, doutora, agora vamos falar da amamentação, porque quando a gente vai amamentar, a gente já pensa assim, meu Deus, o que eu posso comer para aumentar meu leite? Porque o medo de toda mãe e se eu não der leite, né? E se eu não conseguir amamentar o meu filho? Existe isso, assim, de leite fraco, leite forte? Não, não. Todo leite, ele não existe. Leite fraco, meu neném não está satisfeito, ele está com fome. A mãe tem essa ansiedade, tem essa angústia, tem esse medo. Mas todo leite sustenta seu filho, isso com certeza. Claro que tem determinado momento, né, que a demanda vai aumentando, o neném vai crescendo. Mas assim, eu acho que vai mais da angústia, da ansiedade da mãe. E o que é importante? Você começar a abrir os olhos mesmo para o cálcio já no terceiro trimestre. Não esperar o bebê nascer para pensar em ingerir o cálcio, porque o cálcio é muito importante para a formação desse leite, né? Desse colostro. Cálcio, então, é indicado, Sim, o doutora? cálcio, como eu te falei, todas as vitaminas e minerais têm uma necessidade aumentada, mas tem alguns momentos na gestação que uns têm mais necessidade que os outros, igual no terceiro trimestre, o cálcio. O cálcio é muito importante, inclusive, para controlar a pressão arterial da mãe nesse momento. Que é fundamental, né, que esteja controlado. O cálcio é importante para controlar as contrações musculares. Ele não é importante somente para a formação dos ossos, né? Então a gente tem que pensar que realmente ele é um mineral fantástico e muito necessário. Muito necessário. E tem riquíssimo, a gente tem muita fonte aí na alimentação, né? Olha os laticínios, os derivados, né? Sempre priorizando assim, diminuir o excesso de gorduras. Porque tem a questão do peso também, que eu sou muito Sim, procurada pelo ganho de peso. sim, e muito. E até quero te fazer uma pergunta. Pode fazer dieta quando tá grávida? Não é questão de dieta, é de alimentação equilibrada e personalizada. Eu trabalho muito com personalização. Por exemplo, uma gestante abaixo do peso. Essa gestante tem que ganhar mais peso do que uma gestante que é sobrepeso. Não é igual todo mundo chega para você. Doutora, é verdade que a gente só pode engordar 8 quilos na gravidez? Não. A verdade é individual.
Cada paciente tem uma necessidade. Por exemplo, uma pessoa que está abaixo do peso, no primeiro trimestre, que geralmente a pessoa obesa ou sobrepeso não tem que ganhar nada, essa pessoa tem que ganhar pelo menos 2,5 kg, né? E ao longo da gravidez toda, o normal para que ela chegue até, ela pode ganhar até 18 quilos, né? Já eu passei a sua paciente... meta, doutora. A minha Não, gestação, eu cheguei a 22 quilos que eu engordei. Mas assim, foi aquela história que a gente acostuma desde a infância. Ela tem que comer por dois, né? Essa história de comer Olha, por meu filho dois. vai nascer muito magrinho, pode comer mais. Olha, deixa ela comer, deixa ela comer. E vai enfiando, e chega parente, todo mundo traz comida para você, né? Verdade, Todo mundo gente, é quer te incrível dar um essa prato. cultura, não é? Então, assim, pode ter esse controle, doutora, na gestação, então? Que bacana. Pode, eu faço esse controle certinho. Eu faço planos nutrológicos, assim, direcionados para cada caso. Como eu estava te falando, já uma paciente que está com índice de massa corporal acima de 29, que é considerada obesa, né? Para gestante, né? Esses aí são dados para gestante. Sim. Pode chegar no máximo a 7 quilos. Olha a diferença. Para uma pessoa que está abaixo do peso até 18, é o normal. Claro que pode exceder ou diminuir, mas é uma meta, mais ou menos. E a que está obesa mesmo, acima dos 29 de IMC, até 7 quilos. Então, é uma variação muito grande. Então, cada paciente é um. Não tem essa regrinha de 3 que você passa para todo mundo. Não tem jeito. Mas é sem sofrer, né, doutora? A grávida Sem consegue sofrer, não. comer, Restrição, né? não. A gente faz uma alimentação geralmente bem balanceada, bem equilibrada, bem nutritiva. Isso é importante, né? Como a gente estava te falando dos minerais. Tem o magnésio, que é importantíssimo para o crescimento dos tecidos. A vitamina B6, por exemplo, olha o tanto que ela é importante. Além de ajudar no ganho de peso do neném, no crescimento, que ela é muito importante, principalmente no segundo trimestre, ela ajuda a diminuir os casos de depressão pós-parto. Então, você já está pensando lá na frente. São nutrientes. Não, e no meio que a gente tem vivido hoje, né, nesse estresse, é Nossa, muito importante você ter esse controle para que você não sofra, porque o pós-parto, gente, é muito complicado, né? para Tem todo pessoas que mundo, né? faça feliz da vida, igual a princesa, né, gente? Kate, eu queria sair igual ela lá, maravilhosa, sorrindo, dando tchauzinho lá, tirando Não foto, é bem assim para magrela. todo, né? Mas a vida real Pois não é é. essa, né, doutora? Não é assim, não é, não é. E as mulheres não podem se cobrar desse jeito. Esse que às vezes é a dificuldade, como você citou da princesa. Elas vão se cobrar a ser igual a princesa, mas não. A gente tem que pensar que é o momento mais lindo da vida da gente, mais maravilhoso, é a chegada da nosso maior amor, que é nosso filho, né? A gente não vai estar bonita, não, por fora não, mas assim, o coração vai estar. A gente tem que conseguir enxergar que é o maior presente que a gente está ganhando ali. Né? Se adaptar, a amamentação não é fácil, a gente sabe que não é fácil, principalmente para a mãe de primeira viagem, é uma coisa muito nova. Eu lembro que eu tive um excesso de produção de leite. Você acredita que meu problema foi o contrário da queixa da maioria? Que maravilha. Kézia, eu sofria tanto. Não, não foi maravilha. Eu sei, dói muito. Eu sei, não, dói eu muito. não sabia lidar com a situação, assim, foi tão difícil, nossa, infecções, inflamações, sim, cheguei a passar por tudo isso, foi muito complicado. E aquele amor, aquele medo do seu filho não estar sendo bem alimentado, igual você falou, a gente sente tudo, é um turbilhão de emoções. Né? Um amor tão grande, ao mesmo tempo um sofrimento, que você já passa a se cobrar desde aquele momento, né? É verdade. Você falando aí, eu até lembrei, né, entre o Vitor Gabriel e a Sara. O Vitor Gabriel conseguiu amamentar ele, porém eu tive que voltar a trabalhar. Um pouquinho que eu fiquei, assim, entre uma mamada e outro, a minha mãe deu uma mamadeira e acabou bem. Ele não queria mais o peito, só queria a mamadeira. Porque sai mais rápido, o leite é mais fácil, né? Só que aí, já não dá certo, eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou levar a Sara comigo. Eu comecei a carregar a Sara em todos os lugares. E eu fiz uma técnica, doutora, que eu acho que deu muito certo, que ela mamava muito e eu não queria deixar de dar o peito de forma nenhuma. Então, a cada mamada, eu pegava uma garrafa daquela bem grande de água, eu tomava ela inteira, mesmo se eu não tivesse com sede. Só que a hora que ela ia mamando, é lógico que a boca vai secando, né? Mas você tá aumentando, a boca desidrata, a gente chega a desidratar. De uma hora para outra, né? Você já tava sem sede, agora você fica morrendo. E aí eu via que o meu leite foi produzindo, até chegar ao ponto de que quase eu dava para amamentar 3 bebês. Ai, que coisa boa. Tanto que foi indo. Então, assim, eu percebi que se a água não foi a que produziu o leite, ela pelo menos me acalmou e me fez entender. Ela contribui sim, ajuda muito. Doutor. Mas pelo que eu entendi, o seu foi, ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo, né? Sim, o que eu comentei com você, que o meu problema foi bem o apogeu. Sabe aquele terceiro, quarto dia que tem a descida do leite? Mas assim, foi uma loucura. A segunda não, aí isso foi na primeira filha. Já na segunda foi muito tranquilo.
Foi super tranquilo. Eu consegui amamentar mais tempo, inclusive. O ideal é que a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente amamente no mínimo 6 meses, né? Até 2 anos. Uhum. O alimento mais completo, mais maravilhoso que existe é o leite materno. É verdade. Doutora, e pronto, tive meus filhos, estou amamentando nesse momento. Quais são os alimentos que eu não posso consumir? Por exemplo, a gente escuta muito falar, corta o chocolate, corta o café, porque vai dar cólica. Realmente dá cólica na criança? Hoje, antigamente tinha essa cultura. Hoje a gente sabe que pode consumir de tudo. Só que, claro, que alguns alimentos com determinada moderação. O chocolate, o feijão, o refrigerante, aquela coisa toda. Refrigerante, na minha opinião, nem tinha que consumir nunca, né? Mas eu falo assim, a gente não é proibido mais. Antigamente se proibia, né? Não. Mas tem que Sim. consumir com moderação. Né, para evitar a flatulência, formação de gases, né, as cólicazinhas do bebê, que realmente tudo que a mãe consome vai para o bebê, não só na gestação, mas na amamentação também. Então a Ó, gente tem que seguir a mesma linha da gestação. a Mayra está perguntando o seguinte: o jejum intermitente a grávida pode fazer? De forma alguma, Mari, não pode. Porque a gestante, se passar das 3 horas, ela corre o risco de uma hipoglicemia grave que vai afetar o bebê. Então E não na pode. A amamentação gestante, ela pode? eu também considero não, porque o gasto calórico é muito grande. Ela está amamentando nessa faixa também, de 3 em 3 horas. Eu não sou a favor, né? Porque Qual tem o, suas consequências. qual o alimento que a senhora fala assim, esse eu realmente peço para tirar da alimentação quando está amamentando? Como eu te falei, eu não vou restringir, vou colocar nome, mas eu falaria o refrigerante, para não consumir. A cafeína também, com muita cautela, né? A cafeína no geral. Todos os processados e ultraprocessados não deveriam ser consumidos nesse momento. Eu sei que a gestante, por exemplo, não só na amamentação, mas na gestação também, tem aquela vontade louca de comer um doce. É É. pela tendência mesmo a hipoglicemia que dá, né? Mas Ou pela evitar o máximo recompensa, né, possível. doutora? Eu tô tão É, sofrendo aqui. Deixa eu comer um pouquinho verdade, para ver se eu dou uma verdade. acalmada. Não, é incrível essa busca pelo doce, né? Isso aí é completo. Mas o nutriente, a gente estava falando sobre os nutrientes, né? São assim, vários, são fantásticos, tem muitos aqui para colocar para vocês. Mas as vitaminas todas do complexo B são muito importantes também durante a gestação e a amamentação, que são os alimentos de origem animal. Né? O ideal seria consumir as carnes magras, os laticínios, continuar consumindo os laticínios, que são muito importantes pelo cálcio, né? Principalmente pelas vitaminas do complexo B, que são ricas ali nessa fonte de origem animal. A vitamina D é uma coisa importante de eu falar. A gente precisa dela para fixação do cálcio nos ossos para a formação do bebê. Aquele E essa solzinho da manhã vitamina é é a do sol ou recomendado. eu tenho que tomar o comprimido mesmo, doutora? Depende do paciente. Olha que eu sou dermato, né? É complicado eu te falar que eu vou pedir o paciente para ficar lá no sol. Mas um solzinho da manhã é muito bem-vindo mesmo. Mas eu faço a dosagem, né, no sangue, dependendo do grau que tiver, eu oriento a suplementação. A vitamina D em valores melhores, isso ajuda na formação do bebê. Da mesma forma que o ômega 3. Muita gente não sabe, né? Mas o ômega 3 ele está relacionado à função cognitiva do bebê. Aí eles Sério? falam até, tem artigos que falam um bebê mais inteligente. O ômega 3 é importantíssimo. Grávidas, vamos comprar ômega 3. Todo Ômega mundo 3, liga para sua médica não e fala, é? quero ômega 3, que eu aprendi que deixa o bebê mais inteligente. Ah, que Doutora, mas gracinha. Olha só, Kézia. Eu não consigo seguir muito bem, mas olha que fofo. Já sei que nutróloga eu vou quando quiser engravidar. Ah, ai, que obrigada. lindo. É um prazer. Eu adoro acompanhar meus pacientes, as gestantes, com muito carinho. E eu estou muito honrada de estar aqui com a Kézia hoje, viu, Kézia? Acompanho Oh, seu que trabalho há delícia. muito tempo, seu trabalho é incrível, você é uma simpatia. E eu vi você falando da sua menina, eu lembrei, gente, mas ela é igualzinha a você, em miniatura. Gente, Não, ela é simpatia em pessoa. Eu já vi vários vídeos dela, que gracinha. e é ela que pede, tá? Não é a mãe que enfia, não. Eu Ah, até não, tentei gente. durante muito tempo deixar ela mais quietinha, né? Mas chega uma época que você não consegue segurar mais, né? Aí eu falei, deixa ela fazer o que ela gostar, um pouquinho, brincar um pouquinho. Doutora, voltando ao nosso questionamento aqui, banha de porco. A gente sabe que muito tempo ela foi o vilão, não podia, né? E agora o pessoal voltou a consumir banha de porco. É saudável? Não é saudável? É recomendável? Uhum. Olha, como eu te falei, tudo tem indicação, tem prós e contras. É uma alimentação sempre voltada para o mais natural, mais in natura sempre melhor. A banha de porco, ela é boa, sim. Ela é muito boa. É uma gordura de origem animal. Nós precisamos de gordura. Hoje nós sabemos que o grande vilão não é mais a gordura, é o carboidrato.
né? Então a gente sabe que o que vai te trazer problemas, envelhecimento, doenças crônicas, é o carboidrato. Inclusive alimenta as células cancerígenas, é o próprio açúcar, né? O carboidrato. Agora, o que que acontece em relação à banha de porco? Um paciente que já tem a tendência a ter o colesterol mais alto, ou colesterol genético, ou simplesmente pela alimentação, não pode consumir em excesso, né, a banha de porco, senão vai subir demais. Não que o colesterol seja um grande problema, a gente sabe que não é. Mas aí, em cima de um colesterol alto, uma placa de ateroma nas artérias, aí vem um processo de inflamação, aí tem todo um problema. Então, eu acho que a gente pode evitar, né? Tudo depende do caso. Agora, com moderação, eu orientaria a banha de porco, e não os óleos vegetais. Para cozinhar, para fazer. Porque ela é mais próximo da gordura animal, né? Sim, ela é mais natural, né? Ela é mais saudável. E tem seus Melhor. benefícios, né? Tem seus benefícios a gordura animal. A gente só E sabe o olhar óleo por esse lado, né? É verdade. O óleo de coco também é bacana? Você Você recomenda? sabe que olha só, entre o óleo de coco e a banha de porco, eu prefiro a banha de porco. Por quê? O óleo Sério? de Por coco é quê? um óleo vegetal. É um óleo vegetal, mas é o único óleo vegetal que aumenta o colesterol. Uau! Então, ele não é tão benéfico quanto como é divulgado, assim. Então, você tem que olhar, tem seus benefícios, sim, mas não é um óleo milagroso, não é bem assim. Né? Como eu te falei, é muito complicado. Cada caso é um caso. Eu faço planos nutrológicos ou guio cada tipo de caso. Né? Situações diferentes. Tem pacientes que têm doenças hepáticas, tem pacientes que têm doenças renais. Cada caso é um caso para eu orientar. Paciente com colesterol alto, dislipidemia. Eu não vou fazer um plano nutrológico carregado de alimento de origem animal. Né? Tem que ter uma moderação aí. Não que eu vá excluir, né? Mas É nós temos verdade. gorduras maravilhosas. Vou dar um exemplo de uma ótima gordura: o abacate. Ele é riquíssimo. Inclusive, eu dou muita dica. Não sei, você me acompanha, né, Kézia, no Instagram? Eu Sim, te faço. acompanho. Então, eu faço dicas de saúde todos os dias. Essa semana, inclusive, eu vou postar um artigo novo sobre o abacate, os benefícios dele. Então, a gente tem muita opção legal aí, mas tudo é muito complicado, né? Porque não existe aquela direção 880. É verdade. Né? Bacana é ter o acompanhamento médico, descobrir qual Sim, é a sua deficiência, e ali, em cima disso, o médico vai estar fazendo a alimentação correta. Doutora, sim. e para a mãe que está passando por um processo de estresse pós-parto, né? E chegando a ter depressão, tem alguma alimentação que pode ajudar ela a ficar mais calma, que pode ajudar ela a manter um equilíbrio durante essa situação toda? Tem os alimentos ricos em triptofano, que é um precursor da serotonina, né? Olha, Então a gente sabe que tem muita fonte, a alimentação é riquíssima. tipo o O quê? ovo Tipo um mesmo, o exemplo. ovo. Você sabe que depois do Olha, leite materno, o segundo alimento mais completo é o ovo. O ovo também já foi culpado, vilão, há uns anos verdade. atrás. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O ovo, ele possui praticamente todas as vitaminas e minerais. Claro que em quantidades menores, algumas outras maiores. Mas ele é completo. É um alimento completo. O ovo é uma Gente, fonte de triptofano, sim. O chocolate, Pois né? é, vamos falar do chocolate? Eu fico perdida, gente. Tem dia que vem um artigo e fala, ó, chocolate é o vilão. Depois aparece outro Não é bem artigo e assim, fala, não. chocolate é bom. E aí, é bom ou não Lá pode? você já viu que eu Pode ou não defendo, pode? né? No Instagram eu defendo. O chocolate 70% de cacau, né? Com baixo teor de gordura. Aí é diferente. O cacau, ele é rejuvenescedor, né? Uau! Ele combate radicais livres, então ele tem muitas funções. Então, um quadradinho aí de chocolate 70% de cacau, que mal vai fazer, pelo contrário, vai te ajudar. Então, assim, E tem muitos artigos aí que comprovam isso que eu tô dizendo. Que bacana. E o Legal. vinho, doutora? Durante esse processo, tem mãe que fala assim: não, deixa eu tomar uma taça de vinho que vai até acalmar o meu bebê. Já outras falam assim: vou tomar uma taça de vinho na maternidade, na amamentação. Vou tomar uma taça de vinho porque vai me relaxar e aí vai sair mais leite para o meu bebê. Pode ou não pode vinho? É igual a história da cerveja preta, né? Você já ouviu falar essa para Já. amamentação? Não, o álcool não pode, porque passa para o bebê, né? Agora, o vinho, riquíssimo em resveratrol, ele tem seus benefícios múltiplos, inclusive, são vários benefícios, mas sempre uma tacinha pequena, né? Independente se é gestante, se é lactante ou não. A gente sempre, tudo é questão de quantidade para ter esses benefícios. Agora, gestante eu não recomendo, não. Nem para relaxar. É meu pai, viu, Kézia? Vai participando, meus primos. Tem que agradecer todo mundo, viu, gente? Eu não Incrível. consigo seguir muito. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente.
Doutora, a gente já está caminhando para o finalzinho. Eu queria que Nossa, você passou falasse para a rápido, gente. né, Kézia? Não, a entrevista gostosa é assim, né? Passa muito Bom rápido. Eu demais. queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os alimentos que você fala, olha, durante a sua gestação você não pode deixar de tomar. Se eu tiver que fazer algumas escolhas, o que não pode faltar? O que você fala assim, alimentos que você deve consumir, né? Isso. Laticínios, leite, derivados, muito importante. A carne, o ovo, é muito importante também os alimentos de origem animal, que eles são ricos, como eu te falei, nas vitaminas do complexo B, que são imprescindíveis, né, para a formação do neném, para o crescimento, até pensando lá na depressão pós-parto, que a gente estava comentando ali um pouco, né? Verdade. As frutas, legumes, de preferência, tentar sempre não ficar repetindo mesma fruta, mesmo legume, fazer sempre uma alimentação mais variada, não em questão de quantidade, mas de qualidade. Né? Tá sempre comendo de 3 em 3 horas, mas não é beliscando, comendo demais. É comendo pouco, intervalos curtos, alimentos, pratos coloridos, né? Igual eu estava falando da laranja, do kiwi, da acerola, rica em vitamina C, que ela é muito importante. Muito importante alimentos ricos em magnésio, né? Que eu coloco aí os grãos. Importante a castanha, né? A castanha do Pará, nossa, é um alimento nosso aqui brasileiro, e riquíssimo em selênio, rico em vitamina E. Nossa, é fantástica também. Só que sem exageros, porque ela é muito calórica. É uma gordura do bem também. É Né? verdade. Aquelas frutas desidratadas, elas têm o mesmo benefício, doutora? Igual não, não é igual. Claro que é mais vantagem do que pegar e comer um doce processado, um sorvete cheio de banha hidrogenada, é muito melhor do que uma fruta desidratada. Mas o melhor seria consumir in natura, né? Então, assim, pelo menos 3 porções ao dia de frutas. O que eu recomendo, inclusive, em relação à Organização Mundial de Saúde? Pelo menos, isso para um indivíduo não, uma mulher não grávida, vamos colocar assim, mulher, homem não grávida, 5 porções entre frutas e vegetais. Se a gestante tem uma necessidade muito aumentada de todos eles, então aumentar nessa quantidade de porções. Vamos colocar aí 10 porções de frutas e vegetais, né? Distribuídas aí entre 5 a 6 refeições a cada 3 horas. Comer fruta entre as refeições, né? Nos lanches rápidos. Os iogurtes são muito bons, ricos em probióticos, isso é muito importante nesse período também, né? O leite fermentado. Então, eu acho muito importante variar a alimentação. E nunca esquecer da hidratação, né? A água é imprescindível. Água de coco, rica em potássio, né? A água é tão importante, porque às vezes a gente acha que a gente tá assim, né? Faltando um monte. Tá faltando é água, né? Você tá precisando de água para hidratar o restante de tudo que você comeu. Então, assim, a água é imprescindível. Bom, mas para pós-parto, né? Tô lá amamentando meu filho. A gente sabe, principalmente as mulheres que tiveram partos de cesárea, o cabelo cai. Algumas delas têm problemas de prisão de ventre mesmo. Os alimentos também podem ajudar nesse processo, doutora? Podem muito. Inclusive, é uma queixa que eu tenho muito na dermatologia. Não só o parto cesariano, que é uma cirurgia, mas outras cirurgias ou infecções mais graves, sempre, após 3 meses, começa uma queda de cabelo grande, que é o que a gente chama de eflúvio telógeno. Porque durante a gravidez, a mulher entra num período anágeno, né, de crescimento. Você já viu como que cresce o cabelo na gravidez? Então, aí depois ele entra num outro período, que é o período de queda, que é o período telógeno. Mas assim, fazendo uma alimentação bem equilibrada, tende a normalizar, porque é natural entrar nesse período. Mas muitas das vezes eu faço exames e vejo a carência individual de cada um em suplemento, para passar mais rápido por essa fase. Agora, um detalhe também que é muito importante, que os pacientes assim, sempre me procuram, desde que descobrem que estão gestantes, as danadas das estrias. Eles morrem de medo das estrias. Nós ficamos, né? Quando engravidamos. Então, eu sempre oriento a questão do controle do peso, eu vou acompanhar todo esse lado, mas como eu entro nas 2 especialidades, eu não deixo de olhar a parte estética também, que eu acho muito importante para que a mulher fique bem, fique feliz, aproveite e curte esse momento também. Se ela, né, estiver triste, estiver enchendo de estria, eu vejo que tem mulheres que deprimem antes do bebê nascer. É muito triste, é um momento tão bonito da mulher, né? A gente tem que curtir. Eu oriento cremes à base de ureia, no máximo até 3% para gestante. Gestante a gente não pode ultrapassar essa porcentagem. Nessas formulações eu coloco lactato de amônio, colágeno, elastina. Então tem como fazer fórmulas fantásticas para já, antes do estiramento do abdômen, da coxa, do bumbum, da mama, já tem que começar a nutrir essa pele. E eu gosto mais do veículo em creme, não de óleo. O óleo, todo mundo usa óleo de amêndoa, você já viu na gravidez? O que acontece com o óleo? Então, o óleo ele não deixa a pele desidratar, mas ele não hidrata, ele não vai nutrir. Então, eu prefiro o veículo em creme e loções para uma absorção melhor.
Pode até associar o óleo, né? Mas eu gosto muito da loção, ela é imprescindível. Eu faço umas fórmulas bem legais de acordo com o tipo de pele do paciente também. Tem a ver com, eu associo muito a parte alimentar, a nutrição, que é importante, a suplementação, no caso da gestante, muitas das vezes a gente tem que suplementar, porque na alimentação ela não vai conseguir extrair todos os nutrientes que ela precisa para ela e para o bebê. E não é questão de quantidade, que a gente sabe disso, né? É questão de realmente as porcentagens serem maiores, a necessidade diária dela é maior. Mas eu associo também esses tratamentos estéticos. Cuido do rosto. Eu não vou deixar o paciente encher de melasma. Tem pacientes que têm tendência a hiperpigmentar nesse momento de oscilação hormonal, né? Que a gestação é uma bomba, né? Que o melasma é causado por esses 3 fatores. Um pouquinho que a grávida sai no sol, assim, é até um crime, não saia no sol sem protetor solar. Que você pode não ter nada, mas de repente pode aparecer uma mancha aqui, outra Eu aqui. prescrevo para todas. Então assim, minha filha, não arrisca, coloca protetor solar no rosto. E a pele muda, né, na gestação. Muitas das gestantes ficam com a pele mais oleosa, com tendência acneica. Eu trato a acne também na gestante. Tudo que aparece, a gente sabe que está relacionado. É uma bomba de hormônio, né? É justamente pelas alterações hormonais. Tem alimentos que controlam a acne. Tem tratamentos através da alimentação. Então, eu vou modular. Por isso que eu te falei que é muito relativo eu te falar sobre o plano nutrológico, e cada um tem uma necessidade. Essa paciente mesmo, que é acne, que tem, né, a tendência à pele mais oleosa, que é comum com acne, tem alguns alimentos que vão favorecê-la. Eu até escrevi um artigo na revista Saúde do ano passado, falando justamente a correlação dos alimentos com a acne. Então, são alimentos que favorecem o desaparecimento e os que favorecem o aparecimento. Então, tem como controlar tudo na alimentação e nos medicamentos tópicos também, que claro que eu vou dar esse empurrãozinho. Não, vou cuidar com muito carinho. E eu até acredito muito mais nos medicamentos manipulados, porque ele vai ser feito sob medida para você. Eu gosto assim também. Que você já compra padrão, porque nós não somos iguais. Então, cada ser humano é individual, né? Então, eu acho que o manipulado, ele vem com tudo que você precisa, na medida que você precisa, sem faltar e sem passar. E a gente tem, né, farmácias de manipulação de grande conceito e de credibilidade no Goiânia, né? Temos sim. Eu gosto de fazer desse jeito. Eu gosto de fazer tratamentos personalizados, individualizados, tanto para nutrologia como para dermatologia. É a minha forma de ver, né? Cada indivíduo é muito diferente, né? Com todo um... Eu não sei se eu comentei com você, eu sei que eu já estou me estendendo, que a gente tem que marcar outras lives. Mas minha primeira formação foi em medicina chinesa. Então, desde que eu me formei, eu vejo o indivíduo como um todo. Então, me realizei muito na nutrologia, porque eu entro em todas as especialidades médicas. E me trouxe muitos valores para a dermatologia. Hoje eu sou uma dermato diferente. A minha visão é outra. Então, eu sempre uso tudo que eu posso de acordo com a necessidade que o meu paciente traz para mim. Tudo que eu puder fazer por ele, eu faço. Assim me procura com a dermato, mas eu posso te ajudar na nutrologia, não tenha dúvida. Isso me realiza. Né? É muito bom. E a gestante é tudo, né? Nós precisamos de profissionais como você. A gente entrevista aqui também no Princesa Restaurada, a doutora Lohane, que também tem esse pensamento de valorizar tanto, né, o remédio, quanto também o acompanhamento psicológico, como o ser humano, né, no todo. Não só uma receita e vai embora, né? É o amor pelo paciente, amor pelo ser humano, né? E eu amei a live que você fez com ela, eu assisti, eu participei. Inclusive, ela tá acompanhando a gente aqui também. Beijo para você, doutora Lohane. Um beijo também. Eu quero conhecer também. Um beijo também para a mãe de gêmeos. Ela tem um Instagram bacana, ela teve gêmeos e ela tá falando aqui: tive gêmeos e não tive nenhuma estria na barriga. Ai, que Deu bom, um quadril gente. somente porque abriu o nascimento normal. Uau, minha filha, você é campeã, você já ganhou. Bom demais! Porque tem gêmeos. Bom demais, parabéns! Doutora, tudo que a maioria das mulheres querem, está de parabéns. Depois eu quero marcar uma live contigo, tá? Eu acho que a gente tem muita coisa para esclarecer aqui. Até porque as mulheres precisam muito, principalmente nesse tempo, né, de pandemia, de isolamento social. As emoções, elas são expressadas também na nossa pele, né? Também nas nossas emoções. Então, da dermatite, quebra de cabelo. Nossa, né? você falou realmente. Você tem uma visão muito legal, hein? Realmente. A psoríase, o eczema, afloram nesse período. E a gente tentar ser forte, gente. Vamos olhar esse momento que a gente está vivendo agora como uma aprovação de Deus. De repente, Ele quer que a gente se volte para as coisas mais importantes que Ele deu para a gente.
né? Que é olhar para nossa família, para nossa vida, se organizar. Vamos tentar aproveitar esse tempinho que a gente está tendo mais recolhidos, porque a gente vai sair disso muito melhores. Até a Lúcia está falando aqui, ó. A Lúcia está falando aqui, vamos falar de queda de cabelo. Bom, vamos embora. Boa ideia. Gente, é impossível você chegar para uma mulher e falar assim, você quer ver seu cabelo crescer? Olha, de 10, 9 quer. 9 não é? tem problema de queda de cabelo, 9 quer hidratar, né? Quer deixar o cabelo bonito, forte. E eu tenho certeza que vai ser de grande importância essa próxima live. Doutora, eu quero te agradecer. Eu já te admirava muito aqui no Instagram, tá? Já te acompanhava. É mútuo aí essa admiração. Sim. E que Deus possa recompensar você. Agradecer a cada um que esteve com a gente aqui durante essa live. Lembrando que a gente vai salvar aqui essa live no IGTV para vocês acompanharem aí durante a semana e compartilha muito. Foi ótimo. Obrigada, Kézia, foi um prazer muito grande estar aqui com você mesmo, uma grande realização para mim, você é uma excelente profissional e dá para ver que é uma excelente pessoa também, viu? Amém. Muito obrigada, obrigada. Fé para todo mundo, porque isso vai passar, né, doutora? Vai passar. E nós vamos olhar isso como uma coisa assim que veio para nos engrandecer futuramente. É verdade. Eu acho que a gente vai sair mais forte dessa, vai ser bom. Vamos ter força aí, não deixa se abater, não. Mauriane também, querida, pessoa assim que foi um presente na minha vida também. Gostaria de agradecer todos que participaram aqui com a gente. Eu olho rapidinho, gente, eu não consigo ver tudo, mas depois eu vou olhar com calma, mas eu agradeço muito quem esteve aqui com a gente. Hoje foi um momento muito especial mesmo. Um tema lindo, né? Verdade. Ser mãe é divino. De esperança, né, gente? Sim, de vida, né? De vida. Foi lindo, você olha para uma grávida, você tem mais esperança na vida, né? E vê que pode ser tudo melhor. Doutora, obrigada Lorraine, doutora Lorraine, que também nos acompanhou, Mauriane Castro, maravilhosa, né? Obrigada aí a Lohane, que sempre está nos ajudando também, e a você que está nos acompanhando sempre. Doutora, beijo no coração, que Deus abençoe você. Agradeço, beijo. Amém, você também. Que venham outras, Kézia. Muito obrigada. Mais tempo, hein? Muita coisa boa. Amém. Até a obrigada, próxima. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo.